dando continuidade ao monte de influência chamado família, a primeira esfera social a qual estamos inseridos. Por que eu gostaria de ser pai ou mãe, ou constituir família, ou viver o plano original de Deus, se eu não tive referência desse tipo de personalidades e desse tipo de postura na minha casa? Ou porque eu desejaria ter família se a minha família foi um caos? A primeira coisa que eu quero te dizer, mesmo sem a gente chegar na redenção familiar e na redenção em Cristo Jesus, é que você deveria desejar ter tudo que Deus escolheu para termos. É uma herança. E nós sempre vamos ter que lembrar que Satanás, ele é o maculador, o influenciador de todo o monte da sociedade. Ele está ali para disseminar vários tipos de pecados e de maldades que estão dentro dele. Na antiguidade, a prova da maldade, da raiva que Satanás tem dos seres humanos é que na antiguidade, até hoje, existem cultos sacrificiais, ofertas que são exigidas a culto de demônios ou em cerimônias de rituais ocultistas e de algumas religiões pagãs praticadas ainda aqui na nossa nação. O sangue derramado entregue como oferta de sacrifício a espíritos de demônios. Satanás, ele tem um prazer em destruir, cegar, macular tudo que Deus criou, e ele fará isso enquanto o fim eterno dele não chega. Já tem, a Bíblia relata sobre um destino que ele tem. É o lago de fogo. É um lago de fogo que fede como enxofre. Ele tem um destino dele, o julgamento dele já é certo. Mas enquanto ele está ativo nesta era pré-estabelecida por Deus antes dessas coisas acontecerem, ele vai tentar, lembra daquela palavra quando estudamos o inimigo chamado pecado? Ele vai tentar legalidade na sua vida. E agora você está aprendendo quais são os montes de influência que trazem uma mentalidade incorreta para você. A educação, quantas coisas que não aprendemos na escola, quantas coisas erradas que não aprendemos na faculdade. Com os nossos amigos, aonde eles aprenderam? Eles trouxeram de casa, porque a base da sociedade é a família. Então, o aborto também é uma forma de desobediência, rebelião e traz muita maldição. A pessoa que aborta intencionalmente, não estamos falando de um aborto natural. Estamos falando de aborto intencional. Uma nação que compactua com o aborto, com sangue derramado no ventre, atrai para si pessoas amaldiçoadas e se amaldiçoa por, no próprio ventre, a vida ser desfeita, o propósito original de Deus ser desfeito, porque Deus fez homens e mulheres férteis e os abençoou, e Deus, a Bíblia diz assim, conclui ali no 6º dia, e viu Deus que isso era bom. Filhos são herança do Senhor, como está escrito na palavra de Deus. Filhos são herança, bem-aventurados o homem que está lá, se eu não me engano, em Salmo 128, que enche a sua aljava de filhos. Olha o que diz em Malaquias 2,16. Diz o Senhor, eu odeio o divórcio, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Infiéis a quem? A Ele. Quando eu tenho temor do Senhor, eu penso
duas vezes no meu comportamento. Eu não estou falando do divórcio num contrato quebrado. Eu estou falando das minhas ações, da minha postura para promover o divórcio ou a rejeição. Em Malaquias 4:6 diz: e ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que isso significa? O desrespeito mútuo entre pai e filho gera maldição na terra. Então você está entendendo por que você vê uma geração, a geração que vivemos tão corrompida, resultado de tanto divórcio, de tanta rejeição, de tanta repulsa. A Bíblia diz que para aqueles que se tornaram órfãos e para as mulheres que se tornaram viúvas, que Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas. Porque Deus cuida da família. Deus cuida da família. Tiago 1:27 diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, os rejeitados, e das viúvas, que não têm marido, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Olha, ele está falando de órfãos e viúvas, está falando da estrutura familiar. E ele conclui essa frase dizendo: não se deixe corromper pelo mundo. Então eu quero terminar essa reflexão no Monte da Família e perguntar para você quem você é, assim como eu fiz essa pergunta em todas as esferas. O quanto você, as esferas de influência da sociedade, os montes. No Monte da Família, o quanto você deixou a influência do mal penetrar e se manifestar através de você. A sua família precisa de redenção? O que significa redenção? Conserto. A sua família precisa de conserto da parte de Deus? A sua família precisa de perdão? E você, como filho, como pai, como mãe, vocês precisam de perdão e aceitação? É assim que eu quero concluir esta aula do Monte da Família. Nós vamos entrar na próxima esfera. Gostaria que você respondesse num papel, que você fosse muito sincero e sincera diante de Deus. Ao terminar os montes, o impacto que tem a influência do mal nas esferas, nos montes da sociedade, que influenciam toda a sociedade, nós vamos estudar mais profundamente sobre o arrependimento. É a porta de entrada para a redenção em todas as esferas da sociedade. O monte que nós vamos ver agora é o monte do governo e da política. Esse monte é marcado por um desejo desenfreado de poder. Um desejo desenfreado de poder, de exercer governo sobre. Um desejo desenfreado do homem de exercer governo sobre outro homem. Mas quando nós lemos aqui em Gênesis, é incrível, né? Você não vê Deus mandando o homem governar a humanidade em momento algum. Em momento algum você vai ver Deus levantando líderes para a terra. Você vai ver os homens pedindo líderes para Deus. O próprio homem pedindo para ser governado pelo homem. Isso é a manifestação da escravidão do pecado, porque o homem foi projetado para o governo. E este monte, o maior pecado, ou a maior manifestação de maldade que marca este monte é a corrupção. É a corrupção que sustém o manter-se no poder. E o pior da corrupção
para se manter no poder, é o que ela vai causar no teu coração. Em Provérbios 16:5, em Provérbios 16:18 diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração e sem dúvida eles serão punidos. O orgulho, ele vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Por que eu estou falando do orgulho e do espírito altivo e dos orgulhosos? Porque todas as pessoas que precisam de poder a qualquer custo, e aí a gente vê, quando você analisa o monte da família, você vê que toda aquela deturpação moral, toda aquela rejeição, orfandade, as codependências que você carrega, que maculam a sua alma, fazem você despertar para outros pecados e a corrupção é um deles. Muitas vezes o desejo pelo poder, na verdade, a necessidade de ser aceito, amado, reconhecido como indivíduo. Para provar o coração de um homem e os seus valores é simples e fácil. Dê poder e autoridade a ele. Provérbios diz, eu não coloquei aqui qual provérbio que é, que o coração do homem é provado pelos elogios que ele recebe. Então, aonde você estiver, dê linha para pipa para um homem. Dê dinheiro, dê poder, permita que ele compre o que ele quiser, que ele consuma o que ele quiser. E nós vamos ver quem é essa pessoa. E eu já te pergunto desde já, o que você faz com o poder que você recebe? As suas aquisições são para criar um monte para si? Vemos o monte do governo. A maioria das pessoas que compõem o monte do governo, elas precisam governar sobre outras pessoas. E essa foi uma legalidade que Adão abriu nos seres humanos. E através do monte do governo e da economia, que são os montes que tocam na corrupção, olha o que é triste. O governo, o monte do governo e o monte da economia são os montes que administram os outros montes de influência por meio dos seus servos, que neles se sujeitam. Muitas vezes, o monte do governo, ele em muitas sociedades estão em competição ou com guerras de interesses ou jogos de interesses com o monte da religião. Lembra que o monte da religião, ele na antiguidade ele é conhecido pela a guerra dos deuses, a necessidade de culto no monte do governo. Mesmo ele sendo um monte político, nós vemos uma necessidade de culto também, de quem exercerá poder sobre aquela área geográfica, governo sobre aquelas pessoas que moram naquela determinada área geográfica. Em alguns tipos de sociedade, para concluirmos esse monte, nós vemos literalmente, talvez você vá trazer à memória, ou um prefeito, ou um governante, ou qualquer pessoa que ocupou um cargo de autoridade que você conhece, mas vemos também líderes de Estado se comportando desse jeito. Um governo narcisista, onde uma pessoa, chefe de Estado ou autoridade, quer ter a proeminência sobre tal que ele exige que as pessoas o tratem como um Deus. Que tem a água, que tem o tapete para eu passar, que tem as pessoas para me servir. E o comportamento narcisista dessa pessoa é literalmente que essa pessoa morra se ela não fizer o que eu preciso ou o que eu quero que seja feito. Tem algumas nações que a imagem de líderes são carregadas. E como o ser humano tem uma tendência de ser idólatra, tem pessoas que fazem isso com prazer. Tem pessoas que fazem isso por interesse. Tem outras pessoas que fazem isso por medo, pela imposição. E as pessoas que não fazem isso, que não gostam disso, são chamadas de rebeldes muitas vezes. Você não me adora,
então você é um rebelde. Você não se sujeita a mim do jeito que eu quero, mesmo que seja um jeito narcisista. E nós vemos o que uma nação ou qualquer monte político de governo, que é o governo, o princípio dele parte deste tipo de situação, da necessidade de poder e desse narcisismo. Nós vamos encontrar uma lama de corrupção dentro da forma de agir de todo o seu povo. É uma maldição que passa de cima para baixo, em todos os montes. A mácula do pecado vem de cima para baixo, do líder para o povo, dos pais para os filhos, dos educadores para aqueles que recebem a educação. Guarde isso, porque o monte político e o monte governo tem uma forte influência sobre o próximo monte que vamos falar, a economia e os negócios. E nós falamos que o que mantém geralmente uma pessoa na política é a corrupção que está por detrás dela. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.